Meus queridos pais do Senhor, hoje 17 de maio, 59º dia da nossa quarentena aqui em Fortaleza. A palavra de Deus para nós está em Joel 2,13, quando Joel diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Meus queridos, quando Jesus estava aqui, num de seus sermões ele falou sobre o vinho novo dentro de odres velhos e o vinho novo dentro de odres novos. O odre significa o caráter, o receptáculo, a personalidade que vai receber este vinho. O vinho fala de avivamento, da ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Agora, quando o Espírito Santo, quando o avivamento ele é derramado em odres velhos, o avivamento está comprometido, porque o odre velho não vai suportar a força do vinho novo. E esse odre velho fala exatamente de tudo aquilo que é superficial, de tudo aquilo que é aparente, de uma religiosidade epidérmica. Os fariseus foram grandemente confrontados por Jesus por conta da sua aparente espiritualidade, mas na realidade não tinha substância, não tinha essência. E os fariseus não suportaram o avivamento da cruz, o avivamento do Espírito Santo. Então, o odre representa uma personalidade, um caráter. Esse caráter, essa personalidade pode ter sido tratada ou não. Quando a personalidade, quando o caráter não é tratado, ele compromete o avivamento. Aqui no Brasil, durante muitos anos, nós experimentamos esse avivamento do odre velho. Gente que não tem caráter, não tem personalidade, o caráter não foi tratado, mas que eram avivados e acabaram trazendo muitos escândalos para o Evangelho. Mas o avivamento do odre novo é aquele odre que foi tratado na sua personalidade, tratado no seu caráter. Ele consegue suportar a ação do vinho novo, porque ele é uma estrutura nova. Meus amados, quando o profeta Joel diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, rasgar o coração é um negócio complicado, porque rasgar o coração, ou seja, abrir o coração, vai mostrar todas as mazelas que estão escondidas lá. Só uma pessoa que tem um tratamento no caráter, ele vai conseguir se abrir diante de Deus e diante dos homens. Nós temos uma tendência natural a nós mascararmos os nossos erros, as nossas fragilidades, as nossas limitações. Nós temos uma facilidade muito grande de mostrar para os outros que nós somos super-homens, que nós temos superpoderes, mas nós não queremos mostrar as nossas fragilidades. O avivamento do odre novo, ele vem convocando as pessoas a rasgarem o seu coração. Teve um homem na Bíblia que rasgou o seu coração, foi o gigantesco apóstolo São Paulo. Ele não somente rasgou as suas vestes, mas rasgou o seu coração. Diante de Deus ele disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Outro homem também que rasgou o coração diante de Deus, diante dos seus companheiros de pesca, foi Pedro, no capítulo 5 de Lucas. Quando eles obtiveram uma pesca maravilhosa, ele olhou para Jesus, rasgou o coração e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Outro personagem bíblico que rasgou seu coração diante de Deus foi o profeta Isaías no capítulo 6. Quando ele viu a glória de Deus, ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Senhor, o Rei da Glória. Meus amados, a psicologia, ela diz que quando uma pessoa tem muita sinceridade, principalmente em público, essa sinceridade é falsa, ela é patológica. Na realidade, a pessoa usa da sinceridade para ferir as pessoas. É a chamada autoprojeção. A pessoa acaba condenando nos outros aquilo que a pessoa, na realidade, ela quer praticar. E como ela não consegue praticar, ela começa a condenar nas outras pessoas aquilo que na realidade está oculto no seu coração. Meus queridos, o profeta Jeremias, ele disse: de que se queixa o homem? Queixe cada um dos seus próprios pecados. Rasgar o coração é exatamente ser sincero não com os outros, mas ser sincero consigo mesmo. A grande dificuldade dos fariseus, a grande dificuldade
do ministério de rasgar as vestes é ser sincero consigo mesmo. Mas o ministério de rasgar o coração, o ministério do avivamento do odre novo, é exatamente o contrário. São pessoas que abrem o seu coração, que entendem as suas misérias, que se abrem para o tratamento de Deus e diante dos homens. Não veste uma capa de Superman, não veste uma capa de uma espiritualidade superficial e epidérmica, mas eles reconhecem que todo santo tem os pés de barro. Meus queridos, está na hora da igreja brasileira rasgar o coração e não as vestes. Chega de rasgar as vestes, chega de mostrar uma espiritualidade que na realidade não confronta as nossas feridas. Quando a pessoa se mostra muito espiritual na frente dos outros, na realidade há uma espiritualização das feridas. A pessoa se envolve no manto de misticismo, de mistério, de uma espiritualidade. Ele se mostra para os outros que é muito espiritual, quando na realidade ele quer ocultar as feridas do seu coração. E para esse tipo de avivamento, a palavra de Deus nesse dia é: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Rompamos com tudo aquilo que é superficial. Comecemos a tratar a nossa alma. Deixemos que o Evangelho primeiramente nos confronte, para depois nós confrontarmos o outro. Tiremos primeiramente a trave do nosso olho, para depois, simplesmente depois, ajudarmos o próximo a tirar o argueiro do seu olho. Meu querido, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Palavra de Deus para nós nesse dia. Que Deus abençoe e lhe ajude a rasgar o seu coração.